Então, Thaís, você quer falar? Pode ser. Eu fiz aqui o arquivinho, posso compartilhar? Deixa eu ver se eu vou saber aqui, mas eu acho que eu sei. Janela. Peraí, que eu não estou conseguindo colocar para compartilhar a tela do PDF. Peraí, deixa eu ver se eu tô aqui. Ah, já sei. Socorro. Força maximizar. Deixa eu ver aqui. É porque não está aparecendo a tela do PDF, só que está aparecendo as páginas do Chrome, do Google Chrome. Você quer me mandar e eu apresento? Quero. Então, peraí, só um minutinho. Ok. Tá anexando aqui, se alguém quiser apresentar antes. Tá. Você mandou? Professora, a apresentação era para falar um pouquinho sobre você, mas alguma coisa específica? Ou tipo nome, Não, idade, tipo, onde mora? novidade, trabalho, e talvez contar um pouco sobre sua família, etc. Ah, tá. Só sei até a terceira parte. Nome, idade e trabalho. Tá. Tá, e você mandou para mim? Não? Ixi. Hum. Mandei, tava travando aqui, não tava conseguindo responder Agora nada. Vê se chegou. sim. Vamos lá. Ótimo. Eu já tô vendo aqui, tá todo mundo vendo? Estamos vendo, hein? Pode ir, Débora. My name is Thais. I am 41 years old. I am from Maceió and I live in Belo Horizonte. I am producer, editorial and businesswoman of Dinoleta. Próxima página, por favor. These are my family. My husband's name is Márcio. My children's name is Pedro and Beatriz. And my cat name is Puma. I love to picnic with him. I love visit museums with him. I love holidays in Maceió with my family. Ai, amei, Thaís, que lindo. Muito bom mesmo. É muito bom, né, gente? A gente vê a foto da família das pessoas. Ok, thank you. Pri, quer falar um pouco sobre sua família?
E sobre você, né, na real. Ai, teacher, eu não preparei nada. Oh, eu também não preparei, mas eu vou contar de mim, tá? Para incentivar vocês. Ok, so my name is Débora Sacramento. I am 29 years old. I have two children. Tenho 2 filhos. Luísa. Luísa's birthday is today. Hoje é aniversário da minha filha. She's making 4 years old. Tá completando 4 anos de idade. I have one baby boy too. Também tem um menino. He is making 2 years old on Saturday. Faz 2 anos no sábado. I've been studying English since I was very young. Tenho estudado inglês desde muito cedo. And at first, I wanted to be a public relations. A princípio, eu queria ser uma relações públicas, né? Quando eu comecei a faculdade na PUC. And I was studying communications with focus on public relations. But I realized I did an interchange, eu fiz intercâmbio. And when I come back, I started teaching English. Quando eu voltei, eu comecei a ensinar inglês. And I realized I like it better teaching English than public relations. Aí eu percebi que eu gostava mais de dar aula do que do meu curso de relações públicas. So I changed my career and I have been teaching English since then. Então já tem 10 anos que eu estou dando aula. So this is me. And one reason I choose to do these presentations today, o motivo que eu escolhi a gente fazer essa apresentação hoje, it's because our course is in a new cycle. Nosso curso está num ciclo novo. So I decided it's good we get to know each other a little better. É bom a gente se conhecer um pouco melhor, né? Bom, vou mostrar para vocês uma foto dos meus filhos. Deixa eu ver aqui. Ai, tem 1 milhão de fotos, mas que é a minha conversa de WhatsApp com a minha mãe, então tem 1 milhão de fotos dos meus filhos, né? Mas aqui, this is baby Zaire and this is Luisa. So this is my family. Ok. So cute. Thank you. Quer contar de você, Pri, ou não? Vamos lá, vamos tentar. My name is Priscilla. I am 36 years old. I'm married, have 10 years. Have? Como fala que eu sou casada? There is 10 years. There is 10 years. There is 10 years. I have a son, Miguel. He is 8 years. I'm from Belo Horizonte. Não sei. Acho que já tá bom, né? Nice. Very nice. Mohamed. Você pediu para ficar por último, vou te pular. Marcos, quer contar um pouco sobre você? Pode passar ali, porque eu tô terminando aqui. Meu texto tá dando 2 folhas. Peraí. Meu Deus do céu! Hoje nós vamos sair doutores na vida do Mohamed. Misericórdia. Marcos. Ele é engraçado demais. Ô menino, viu? Professor, eu tô bem cru ainda, não vou dar conta de falar não, tá? Tá, ok. Quer pular? Então, Laurinha, quer contar de você? Eu até gostaria, mas eu queria preparar alguma coisa bonitinha assim. Então, posso falar na próxima aula? Pode. Camilinha.
Pera, um segundinho, eu só tô colocando uma foto no meu Canvas, que eu não coloquei uma imagem. Tá bom, Flávia. Eu não preparei nada muito elaborado, porque eu não sabia, mas eu posso falar um pouquinho. Ok. My name is Flávia. I am 24 years old. I live in São Paulo. I am analyst of contracts. Acho que é assim que fala. And I am a student of administration. Não sei se é assim que fala administração. Só isso. Yes, I'm an administration student. Excellent. Muito bom. Prof, Tite, Oi. para falar que eu trabalho com vendas de equipamento hospitalar, eu falo que work with sales. Sales. Isso. I work with hospital equipment sales. Ok. Eu já trabalhei com isso na época que eu usava relações públicas no marketing de instrumental cirúrgico. Eu vi que tem uma moça que é da Dinoleta. Tem? Eu, Thaís. Menina, sou sua fã, eu amo acompanhar os desenhos. Obrigada. Olha para você ver que legal. Eu encomendei um quando eu casei. Quem mesmo é meu marido. Eu administro, entendeu? Eu Eu encomendei um desenho quando eu casei. Oi? O que é isso, Dinoleta? É minha empresa, depois pesquisa no Instagram, Dinoleta. Minha empresa, eu trabalho home office, eu e meu marido trabalhamos juntos em casa. Aí depois eu vou procurar os desenhos seus que eu tenho, quando eu casei. Que legal. Quero ver. Vou te mostrar, tem 10 anos. Nossa, que legal. Gente, que isso, tá todo mundo relacionado. Márcio mais Thaís. Bom, muito bom. Ok. Quer ir já, Mohamed? Quer ir já, Laurinha? Laurinha não, Camila. Pra gente finalizar? Se quiser, eu posso ir. Pode então, por favor. Beleza aí. Vamos começar, né? Eu não vou estar preparada. Peraí. Tem muita foto. Bora, então. Eu me chamo Mohamed, aí coloquei I have 4 years. Como eu não trabalho, eu coloquei estudo. Aí eu coloquei também que eu estudo inglês há 6 weeks, que é estudo inglês há 6 semanas, certo? Coloquei também my mom, Infane, Simone. Eu tentei, I'm from BH. Eu também tentei colocar meu padrasto, só que eu não consegui encontrar padrasto em inglês. Padrasto é stepdad ou stepfather, tá? Step mesmo de substituto, que nem a gente fala assim, tem um pneu step. A gente fala isso, stepfather ou stepdad, tá? Aí então coloquei isso. Aí eu coloquei my father Rodrigo, que eu não consegui colocar padrasto, mas você me falou agora. Coloquei também I have 2 dog, 2 cachorros, e um gato, e um cat. Nice, very nice. What is your dog's name? Qual que é o nome do cachorro? Aidan e Isabelle. Okay. Pareceu meio que a Annabelle, né? Muita gente fala isso. Misericórdia. Tem quantos anos? Você tem quantos anos, Mohamed? Eu tenho 14. Eu não consegui entender. Ok, legal. Okay. Bom, gente, então, agora Camilinha. Pra gente finalizar essa parte da aula. Tinha mais coisa pra apresentar. Eu posso te mandar no privado e você compartilha aí? Pode. Tá, tô mandando então. O que você falou da sua mãe, Mohamed? Não, eu falei assim, que foi 2 folhas, aí eu vou mandar a foto, como ficou aí, você corrige a escrita, tudo. Tá bom. Professor, estudante de administração é Student of Administration? Administration Students, tá? Geralmente, o que tá dando a qualidade, ele vai vir na frente do substantivo, tá? Então, se a qualidade do estudante é ser da área da administração, então, Administration Student.
Perfeito. Obrigada. Nada. Com o tempo a gente vai acostumando, parece que é ao contrário, né? Tudo ao contrário. Sim, é porque eu tinha aprendido que o adjetivo vem antes, aí eu não sabia se essa palavra vinha como antes, mesmo igual você corrigiu. Eu fiquei confusa nessa parte. Ok. Ainda não chegou, Camila. Hoje nós vamos ter também um pouco de... Débora não tá enviando. Eu vou sair rapidinho da reunião, aí vai chegar pra você, aí eu entro de novo, tá? Tá. Porque a internet de casa tá muito ruim. Senão eu não faço duas coisas ao mesmo tempo. A Thaís foi colocar a foto aí atiçou todo mundo agora. Todo mundo tem que colocar a foto, né? Agora ninguém quer aceitar, mas... Thaís elevou o Gente, nível. não, eu vou Mas é mostrar, vou ter que mostrar o Instagram da Thaís. Débora que falou, não. Eu pra acho ela, que a você não Thaís fala. tinha que Ela ter falou, faz um colocado... PowerPoint com foto. Você não falou, Débora? Você Olha falou. aqui, gente, o Instagram do A Dinoleta. Thaís tinha que ter coisa mais colocado linda. uma ilustração em vez de foto, eu acho. Muito legal. Misericórdia, olha isso aqui. Não, se o Não, meu só sobrinho lindo. ver isso, se meu sobrinho é o louco do dinossauro, nossa, ele vai infartar. Que legal, gente. Muito lindo. Gente, o nosso grupo também, vocês podem vender as coisas. As Dinoleta, artes de porque, vocês, os vou trabalhos de contar para vocês. vocês uma curiosidade. O nome Dinoleta, a gente queria criar uma senha 1000 anos atrás, antes da Dinoleta existir, criar uma senha de internet aqui em casa. Aí a gente queria uma senha para os dois lembrar fácil. Aí ele adora dinossauro e eu adoro borboleta. Aí a gente criou Dinoleta. Aí na hora que a gente criou Dinoleta, nossa, pode ser esse nome da empresa. Aí depois que veio o nome. Ficou ótimo. Nossa, legal demais, viu? Nossa, eu amo quando saber como vem a inspiração das coisas, assim. Muito bom. Bom, deixa eu ver se chegou. Não chegou? Eu vou deixar a Camila para o final, então, que eu tenho que começar a estruturar uma coisa importante na aula de hoje. Aqui, gente. A gente vai começar a falar. Não vou abrir um quadro. Eu vou escrever. Gente, vou abrir um quadro. Ele sempre fala para vocês: não sei o que é acessar o link. Não acessa o link, não. Não precisa acessar o link, tá? A gente vai começar a trabalhar hoje. Começar, tá, gente? Não vai ver tudo hoje, mas a gente vai começar a trabalhar hoje o primeiro tempo verbal do inglês. É o simple present. E é uma coisa que eu queria que vocês tivessem... deixa eu esperar a Camila dar sinal de vida, né? Porque eu tô preocupada dela perder a explicação. Vou mandar mensagem. Nossa, finalmente uma matéria que eu sei, cara. Simple Present e Present Continuous. Agora eu vou ser bom, viu? Você já é bom. Não, é porque, tipo, na escola, quase... o ano passado foi quase tudo isso, sem parar. É Provas... muito importante, né? A gente vê muito isso mesmo. Simple present, aí a gente vê o verbo to be no simple present e o present continuous. Todo curso de inglês vai pegar essas partes, porque isso aqui é como que a gente vai estruturar a nossa fala. Eu, por exemplo, antes de eu aprender gramática, eu estudava inglês, aprendi inglês em casa, né? O meu tio, ele engravidou uma moça americana e ela foi morar lá em casa. Então, eu aprendi inglês em casa. E eu não tinha essas bases gramaticais, eu tinha um pouco de dificuldade na hora da fala. É difícil, né? Isso. Aí eu tinha um pouco de dificuldade na hora da fala. E aí, com o tempo, eu fui começando a aprender gramática. Eu falei, gente, isso é muito importante para a gente estruturar. Eu ia falar assim com a pessoa. Teve uma vez que isso aconteceu de verdade. Uma prima minha veio dos Estados Unidos e eu queria convidar ela para ir numa festa comigo de casamento. Eu falei com ela que eu tinha ido. Eu falei com ela que eu ia ir sozinha. Eu falei com ela, eu pedi ela em casamento. Eu falei com ela tudo, mas não consegui informar para ela que eu queria que ela fosse na festa comigo. Eu consegui falar tudo, menos isso. Ela ficou, o quê? Você quer casar comigo? O quê? Nossa. Então, a gramática ela é importante para dar essa base para a gente poder entender as coisas.
O simple present, ele é o nosso primeiro tempo verbal. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem no coraçãozinho de vocês aí sobre o simple present é que ele é um tempo verbal de rotina. Então, ele é utilizado para a gente expressar a rotina. Mesmo falando assim, presente simples, né? O que a gente pensa quando a gente escuta presente simples? A gente pensa assim, não, vai falar o que está acontecendo agora. Não é o que está acontecendo agora. É o que eu faço na minha rotina. Mesmo que essa rotina seja nunca, mesmo que essa rotina seja às vezes, mesmo que essa rotina seja todo dia, é rotina. O que eu faço ou o que eu não faço na minha rotina. E também eu utilizo ele para falar sobre verdades universais da natureza. Então, por exemplo, lá em Belém, diz que chove todo dia, né? Quando eu quero falar que chove todo dia em Belém, então eu vou poder usar esse tempo verbal. Quando eu quero falar que a água ferve a 100 graus, eu vou usar também esse tempo verbal, tá? Então, serve para eu falar assim, eu, por exemplo, I work as an English teacher. Então, eu trabalho como uma professora de inglês. E também posso contar aqui, ó, the water, a água, boils at 100 degrees. A água ferve aos 100 graus. Serviu? Serviu, não serviu? Também para falar sobre isso. Então, são os usos que a gente tem. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que para que eu vou usar? Então, para que eu vou usar é para falar sobre a rotina. Que horas que eu trabalho, onde eu trabalho, o que eu como, se eu danço. Então, por isso que ele também é tão essencial, porque a gente está o tempo todo contando um pouco da nossa vida. Vocês viram o que a gente fez agora? Foi um exercício de falar sobre o simple present, né? A gente está falando sobre o que a gente faz frequentemente. Então, Débora, então como que eu vou expressar isso? Tá? Me ajuda aqui que eu tenho dificuldade. Como que eu vou expressar isso? Primeira coisa que eu preciso pensar, no inglês, eu sempre tenho sujeito nas frases. As frases não existem frases com sujeito oculto. Igual no português, se eu falo assim, está chovendo. Esse está chovendo não tem sujeito, mas é uma frase porque possui sentido completo, certo? É isso que a gente aprende lá na escola. Então, está chovendo é uma frase. No inglês, tem que ter sujeito na frase, tá? Então, I, you, he, she, it, they e we. O que é I? O que é I? Eu. O que é you? Você. O que é he? Ele. O que é she? Ela. O que é it? Eles. Ele ou ela para coisa. Isso, ele ou ela para objetos ou animais. Ai, gente, a janela. A janela tá no feminino, então eu vou chamar de ela. Eu posso? Não posso. Não é she, não é she. No inglês eu uso o it. O meu carro é amor da minha vida. He is black. Ele é preto. Não. It is black. O he, o she e o it, o he e o she, eu só vou usar para pessoas, no máximo para cachorro e gato que a gente tem doméstico em casa. E aí você tem que lembrar que se você faz isso falando do cachorro de alguém ou do seu, você está dando uma personalidade para esse cachorro, ele está quase humano, tá? E é ok, é ótimo, inclusive é desejável, tá? Muitos países, Inglaterra, Estados Unidos, eles amam animal. Animal é só criado dentro de casa, essas coisas. Então, muitas vezes eles vão falar do cachorro deles como se fosse uma pessoa. Eu já vi lá nos Estados Unidos gente comendo na mesma vasilha que o cachorro. Isso me deu pânico. E a gente ama cachorro, mas também não é assim, gente, né? Mas na Inglaterra é pior ainda, eles são muito loucos do cachorro, os loucos do cachorro, tá? Então, e o they? O que é they? Eles ou elas, tá? Então, pode ser só eles ou pode ser só elas. E o we? Nós. Muito bom. Aí, aqui, gente, tá. O que mais que eu vou precisar para eu conjugar? Eu preciso de um verbo.
Então, aí, vamos supor que é trabalhar, né? Eu trabalho, vamos falar que eu trabalho na Rede Globo. I work at Rede Globo. I work at Rede Globo. You, como é que fica? Como assim? You work também, não? You work também. You work at Rede Globo. He work. You work a Rede Globo. Aqui nós temos o primeiro problema de o S. He do work. inglês. O he, o she e o it, eles são os diferentões. Eu falo que eles são os aquarianos. Aquariano não quer ser sempre do contra. Eu sou aquariana, tá, gente? Ai, igual eu fiz na tatuagem da cobra. Eu tô arrependidíssima porque todo mundo agora tem dessa tatuagem. A tatuagem é linda, mas todo mundo tem cobra. Todo mundo tem cobra. Então, gente, he, she e it, eles são os diferentões. Eles são os aquarianos, tá? Eles vão sempre ter alguma coisa. E aqui, no caso, o que acontece? Eles ganham um S no verbo. He works, she works, It works. it works. They works. They work. They They work. work e we work. Somente o he, o she e o it que vão variar. Então, he works at Rede Globo. Reinaldo Gianecchini. Se eu quisesse trocar o he pelo Reinaldo Gianecchini, ia ser Reinaldo Gianecchini works at Rede Globo. Né? She works at Rede Globo. Poderia ser It works a Rede Globo. Raia. Poderia ser a Cláudia Raia. Aqui um cachorro, aquele cachorrinho ator, né? Aquele cachorrinho que tem na novela. It works at Rede Globo. E o they work. They work a Rede Globo. E we work a Rede Globo. Isso. Aí volta ao normal, tá vendo? É só o he, o she e o it que funciona assim. Somente o he, o she e o it são os aquarianos, são os fresquinhos. Eles realmente têm essa diferença, tá? Dos outros. E aí, isso aí nos leva a um outro tema, que as pessoas sofrem muito quando começam a fazer aula de inglês, e eu não expliquei isso ainda. Fica assim, ai, professora, por que é isso aí? Ai, professora... E eu fico, gente, calma, tudo no seu tempo certo, eu vou explicar, calma. Talvez você seja um desses. O que acontece? Quando eu vou criar perguntas. Quando eu vou criar perguntas, no português, eu simplesmente mudo a minha entonação de voz. Então, se eu falei I work at Rede Globo, eu quero perguntar para você, você trabalha na Rede Globo? Eu simplesmente mudo a minha entonação, não é? No Sim. inglês, eu não posso fazer isso, porque os verbos, eles não têm essa habilidade de criar perguntas sozinhos. A gente já cria a pergunta pensando que a pessoa que vai ler vai bater o olho e saber que é pergunta. Chamam eles de insignificativos. Que lindo! Então, aqui eu preciso de dois auxiliares, ó. O do e o does, tá? O do e o does, eles vão fazer um único papel na frase, presta atenção, gente, tô criando uma pergunta. Eles não têm significado em si na frase. Gente, eles estão na frase só para mostrar, é pergunta desde o início. Então, o meu leitor, a pessoa que me lê, só dela ver a estrutura, ela não precisa do question mark, que é o ponto de interrogação. Só dela ver o do e o does, ela sabe, peraí, é pergunta, tá? Então, para quem que eu vou usar o do? Para pergunta? Mas para quais sujeitos? Como assim? Do. You, O why. Do you. Então, o I eu sempre uso. O I eu sempre uso do. O you eu sempre uso do. Agora, Entendi. o he, o she e o it, eles não são os fresquinhos?
Para eles, no Ah, eu já sei, é o, does he, é o does. does she, does It it, does. They do, they, do they. do we, tá? Então, eu acordei com uma crise existencial imensa hoje e eu quero me perguntar: eu trabalho na Rede Globo, por que que eu tô fazendo esse show todo? Do I work at? Eu posso me perguntar também as coisas, né? Eu trabalho? Do I work at Rede Globo? Tipo, às vezes a gente se pergunta, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? A gente mesmo se pergunta. Isso mesmo. Eu mesmo sou mestre disso. Eu converso sozinho o tempo todo. Eu tenho uma dúvida. Então, quando a gente vai fazer uma pergunta de onde que a pessoa mora, por exemplo, a gente fala do you from Brazil ou are you from Brazil? Are you from Brazil? Por quê? Porque nesse caso, a gente tem uma única exceção aqui, que é o verbo to be. O verbo to be, ele não precisa de do e does. Ele consegue fazer as perguntas sozinho, tá? Então, no caso esse are é verbo to be. E is também, tá? Are is é verbo to be. Então, quando você vê ele, você já pensa, não precisa do e do does. Fora isso, a gente precisa, tá? Beleza. Então, do I work in Rede Globo, eu vou te apresentar certinho o plano do verbo to be, tá? Uhum. Do I work at Rede Globo, do you work... work... Eu tenho problemas para digitar, gente. Does he work? Aí, aqui, gente, o does já tem o S. Eu não preciso pôr o S de novo no work, tá? Does he work? Does she work? Does it work? Do they work? E do we work? É mais simples do que o português em alguma forma, por isso que eu vou falar, inglês é mais fácil do que o português, quero ver aprender espanhol, quero ver aprender francês, porque a gramática do inglês aqui realmente ela é menos complexa, tá vendo? No português eu vario, ó, eu trabalho, tu trabalhas, vós trabalhais, eles trabalham, olha quantas variações eu tenho. No inglês é work para todo mundo, só o he, o she e o it que vai ser works, que vai ganhar um S. Ah, Débora, e se fosse o verbo comer? A mesma coisa, I eat, eu como. You eat, você come. He eats, aí eu boto um Szinho no final, no he, no she, no eat, tá? Eu boto só esse S no final. Às vezes pode ser um ES, às vezes pode ser um IES. Quais que são esses casos? Geralmente, quando a palavra é terminada em O, ou quando a palavra já tem o som de S. Então, por exemplo, o verbo fix, que é consertar, F-I-X, fix. Ela não termina com X, mas olha o som, fix. Em vez de eu falar I fix, you fix, he fix, e acrescentar um S a mais, que eu vou acabar com o meu pulmão aqui, ó, he fixes, she fixes. Aí eu acrescento um ES para destacar, tá? Mas isso é para quê? É inspirada na fonética. A gramática, muitas vezes, quem manda é o som. Às vezes, você tem coisa que a gente vai só porque o som fica bonito, vira uma regra gramatical. Então, quando a gente vai... E outra coisa, viu, gente? Aqui, eu esqueci de falar. Não pode esquecer de pôr o question mark. Não é porque a estrutura já é uma estrutura de pergunta que eu não coloco ponto de interrogação. Eu coloco sim, tá? Do I work, do you work, does he work, nananã. Tem que ter o question mark. Então, para ver se vocês... para a gente treinar mais, eu vou pedir a Pri. A Pri parece que já sabe um pouco sobre esse tema, né, Pri? Conjuga para mim o verbo live. Live. Eu vivo, você vive, ele vive. I live, you live, he lives, she lives, it lives, they live, we live. Isso? Perfeita, isso. Quem mais quer ir? Eu posso ir?
Mohamed, conjuga para mim, por favor, o verbo drink, beber. I drink, certo? You drink. He drinks. She drinks. It drinks. They drink e we drink. Arrasou, muito bom. É porque Priscila. tava me bugando o work. Quem mais quer ir um para tentar, para ver se realmente entendeu? Quer um, Marcos? Eu quero. Faz para mim o verbo dance. Dance. Dance, dançar. Certo. I dance, you dance, he dance. Não, he dances, né? Isso, he dances. She dances, it dances, they dance, we dance. Isso, Dance, he né? dance. Muito bom. Perfeito. Flavinha, quer ir um? Pode ser. Faz para mim o verbo love. I love, you love, he loves, she loves, it loves, they love, we love. Arrasou, arrasou. Thaís, quer ir um? Sim. Faz para mim o verbo tomar. Como tomar ônibus, tomar tomar café. É o take. Take. I take, you take, he takes, she takes, it takes, they take, we take. Isso, muito bom, muito bom. Laurinha, quer ir um? Pode ser, teacher. Faz para mim o smile, sorrir. Smile. I smile, you smile. He smiles, he smiles, it smiles, they smile, and we smile. Bom demais, gente. Vocês pegaram aí, todo mundo certinho. Agora, vamos fazer da pergunta. Marcos, faz o seu, o dance. Eu danço, você dança, ele dança. Do you dance? É isso mesmo? Sim, Isso é- pode tá. começar com o do I dance, né? Eu danço. Toda vez que eu chego numa festa, eu me pergunto, do I dance, porque eu danço tão mal. Do I dance? Do I dance? Do you dance? Como que pronuncia? Does he? Does he dance? Does she dance? Does it dance? Do você dance? They dance? Do you dance? Isso, muito bom. Priscila, faz do eat. Eu como, você come. Do I, o que é? Eat? Eat. Do I eat? Do you eat? Does he eat? Does she eat? Does it eat? Do they eat? Do we eat? Nossa, que trava-língua. Arrasou, muito bom. Você poderia substituir para ficar mais suave aí, por exemplo, você come pizza? Do I eat pizza? Do you eat pizza? Tá? Tá bom também. O que vocês quiserem colocar aí, ó, tá vendo? Se você quer perguntar para a pessoa, tá recebendo aí, agora vocês já sabem, né? Tá recebendo um gringo da sua casa, vai perguntar se ele come carne. Do you eat meat? Você come carne? Ok? Você está perguntando sobre a frequência da vida dele. Você come carne? Flavinha, do drink beer, cerveja. Você... Meu Deus. Chega essa hora, eu minha cabeça só penso em álcool, misericórdia. Drink. Drink. Do I drink? Do you drink? Does he drink? Does she drink? Does it drink? Do they drink? Do you drink? Arrasou também. Thaís. Faz para mim do verbo
Draw, desenhar. Já que é o family business aí. Como pronuncia? Draw. Draw. Do I draw? Do you draw? Does he draw? Does she draw? Does it draw? Do they draw? Do we draw? Ótimo. Mohamed foi ainda não, né? Não. Mohamed, faz do bite, como se fosse de morder unha. Bite. Bite é morder. Do I bite? Do you bite? Does he bite? Does she bite? Does it bite? Does they bite? Do we bite? Arrasou. Laurinha, sleep, dormir. Ok. Das perguntas mesmo? Isso. Eu durmo, você dorme. Do I sleep? Do you sleep? Nossa, eu esqueci como é que fala. Does he sleep? Isso. Does he sleep? Does she sleep? Does it sleep? Do they sleep? Do we sleep? Arrasou demais, gente. Vocês estão entendendo tudo. Bom, agora só o mais fácil. O mais fácil, na minha opinião. Como é que eu faço? O mais fácil, na minha opinião, é o negativo. É o mais fácil também. É super fácil. Por que que o negativo é muito fácil? Porque agora vocês já aprenderam o do, né? Para formar uma negativa, eu também preciso de auxiliar. É o do mais o not, e fica don't. Mas eu não posso falar assim o tempo todo. I do not sleep. Eu não durmo. I do not sleep. Não, eu falo I don't sleep. I don't. Eu tinha muita dificuldade de escrever don't e doesn't. Então, misericórdia. Aí o does mais o not. O doesn't é mais difícil. Doesn't. Doesn't. Isso. Doesn't. Olha só. Doesn't. É difícil de escrever, né? Nossa, eu tinha um pesadelo com isso. Mas sabe o que eu fiz? Enquanto eu tinha que fazer prova, essas coisas assim, eu sempre escrevia does not. Eu escrevia, porque se você não abrevia, você não é um erro gramatical, tá? Só não é a forma mais coloquial do dia a dia, porque no dia a dia a gente acaba falando doesn't. Mas como eu não sabia escrever, então nas provas da escola eu colocava does not, que eu tinha medo de errar. Era uma boa, assim eu não errava, né, professor? Não tinha como tirar ponto. Então, se eu quero falar, aqui vai ser a mesma coisa. O do, o don't vai ser para todas as pessoas e o doesn't vai ser para quem? Para os aquarianos, para o he, para o she, para o it, tá? Então, por exemplo, I don't eat pizza. Eu não como pizza. I don't eat pizza. Tá? Mentira, eu como sim. You. Mas eu prefiro um churrasquinho. Melhor, né? A carninha é boa. You don't eat pizza. He doesn't eat. Não, qualquer coisa. He doesn't It doesn't. eat. E o it doesn't, cachorrinho também. Às vezes tem as exigências deles, né? It doesn't. Ó, eu escrevi errado doesn't aqui, desculpa, gente. Estava letra demais. It. They don't eat. E we don't eat. Teacher. Yes. Oi? Depois eu posso mandar no grupo um registro,
meu professor de inglês fez, porque ele me ajudou muito a entender o simple present e o does, do e o doesn't. Pode, gente. Tudo que for de inglês pode mandar no grupo, tá? Não tem problema se for de outro professor. Eu não tenho ciúmes com essas coisas, não. Vocês podem mandar à vontade. E outra coisa, incentivo vocês a fazerem sempre o Duolingo, outros aplicativos, porque quanto mais contato de inglês vocês têm diariamente, o conhecimento vai crescendo. Eu falo com vocês que é o seguinte: se vocês aprenderem uma palavra em inglês por dia, chegar no final do ano foi 365 palavras. Então, aprendam todos os dias um pouquinho, porque vocês vão ver que vai fazer diferença, tá? Pode mandar assim, tudo que vocês quiserem mandar no grupo de relativo ao inglês, pode. Uma coisa que me ajudou a ter bastante vocabulário foi assistir seriado. Eu É assisto ótimo, desenho. Peppa Então, Pig. seriado, leio. filme. Mesmo que seja com legenda em português, você acaba aprendendo, porque tem palavras que são palavras-chave, se repetem várias vezes, né? Traduzindo música também, assim, você escuta a música e vendo em inglês. Aí você associa a palavra e o que é, né? Sim, sim. Quando eu comecei a dar aula, eu fiz um projeto para mim mesma, que era o projeto Beatles. Eu estava na época que eu gostava muito dos Beatles. Aí toda segunda-feira eu escutava, e o Beatles tem umas letras muito ricas, muita palavra mais diferente, mais antiga, né? Então toda segunda-feira eu escutava uma música, toda terça eu escutava e lia a música, e toda quarta eu escutava, lia e tentava traduzir. Toda quinta eu pegava a tradução e comparava com a minha. Então todo dia da semana eu tinha meio que tarefa, menos no final de semana. Era uma coisa que tipo, me ajudou bastante. bom também, que me ajudou também um pouquinho no vocabulário, foi, tipo, tu assistir um filme que tu já viu várias vezes, em português, várias, umas 10 vezes, 20 vezes, não importa. Aí, tipo, depois tu coloca em português, daí tu em inglês, daí tu sabe tudo certinho, porque tu já assistiu em português, aí tu só traduz. É ótimo mesmo, verdade. Bom, vamos lá. Então, prova de fogo agora para vocês. Negativa de tudo, tá? Vou começar com você, Mohamed. Eu não durmo. Eu não durmo. Conjuga eu não durmo, você não dorme. Como assim? I don't sleep, you don't sleep. Ah, entendi. Pode falar? Pode. Primeiro vem o do, né? Aí depois vem os verbos, né? Primeiro sujeito, isso. I don't. I don't sleep, you don't sleep. I don't live. Ah, entendi. I don't live. You don't sleep. Ah, É pra você you conjugar igual a gente estava fazendo, só que na negativa. Peraí que a negativa tá um pouco difícil agora. Eu vou passar para outra pessoa e aí depois você vai entender quando todo mundo for fazendo. Faz um sleep, então, para mim, Flávia. Qual verbo? O sleep mesmo, dormir. Sleep. I don't sleep. You don't sleep. He doesn't. He doesn't sleep. She doesn't sleep. It doesn't sleep. They don't sleep. We don't sleep. Arrasou, muito bom. Marcos, faz o it. Não, o it já foi. Faz o live, viver, live. I don't live, isso mesmo? I don't live, isso. I don't live. You don't live. He does living. She does living. Doesn't. Puxa esse doesn't. Doesn't. He Doesn't. doesn't live. He doesn't living. She doesn't living. It doesn't live. They don't live. We don't live. Ótimo, muito bom. Thaís, faz o verbo dançar. Eu não danço, você não dança. Credo que triste, ninguém dança. I don't dance. You don't dance. He doesn't dance. She doesn't dance. It doesn't dance. They don't dance. We don't dance. Maravilhosa. Priscila, faz o drink. Drink de bebê? É. I don't drink.
You don't drink. He doesn't drink. She doesn't drink. It doesn't drink. They don't drink. We don't drink. Arrasou. Mohamed, faz o verbo escovar, brush. Brush. Escovar de cabelo e escovar de dente, brush. Brush. Sim, brush. É don't, né? I Isso. don't brush. You don't brush. He doesn't brush. She doesn't brush. It doesn't brush. They don't brush e we don't brush. Ótimo, arrasou. E Laurinha, para a gente fechar, faz do pintar, paint. Eu não pinto, você não pinta. I don't paint. You don't paint. He doesn't paint. She doesn't paint. It doesn't paint. They don't paint. We don't paint. Ótimo, muito bom, muito bom, muito bom, pessoal. Então, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai fazer exercícios escritos, essas coisas assim, tá? Até eu vou trocar a aula de terça, a aula de segunda, por gramática, para a gente não perder o fio da meada, porque senão fica muito tempo de uma aula para outra, a gente vai esquecendo, né? Aí eu vou ter que explicar tudo de novo. Mas então, na terça-feira, na segunda-feira é gramática e na quarta vai ser conversação, ok? Vejo vocês na próxima segunda. Peraí, rapidinho. Tem como de tirar uma foto e mandar lá no grupo? Vai. Eu gravei a aula toda, vou mandar